estudantes do curso de Pedagogia. Eu sou a professora Vera Capellini, trabalho no Departamento de Educação da Unesp de Bauru e tenho o prazer de conduzi-los ao longo da disciplina Projetos Integradores 2. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês que minha formação é pedagogia, então sou pedagoga, fiz mestrado e doutorado na área da educação especial, minha grande paixão de transformar as escolas em uma sociedade mais inclusiva. E as disciplinas que eu tenho atuado ao longo dos anos, depois de 15 anos na educação básica, tem sido estágio curricular supervisionado, trabalho com prática de ensino na educação infantil, trabalho com educação especial enquanto disciplina e, no momento, estou na vice-direção da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Bom, esta disciplina, pelo visto, vocês terão muita facilidade no desenvolvimento dela, porque vocês já passaram pelos projetos integradores 1. Contaremos ao longo do desenvolvimento da disciplina com o material produzido pela professora doutora Mônica Garbim, um material muito didático, cujo delineamento permitirá que vocês revisitem as etapas de como se constrói um projeto integrador. Vocês terão a oportunidade de refletir na sequência, na eleição do tema, na revisão, caso seja necessário. Então, nós contaremos com o suporte desse material elaborado, que eu considerei para, ao pensar, e planejar a disciplina, que valeria a pena vocês revisitar este material. Também contaremos com o suporte da professora doutora Kathleen Pedro, supervisionada por mim no seu pós-doc, cuja expertise, cuja paixão é o trabalho com a tecnologia da educação. Então, ao longo da disciplina, a gente contará com esses dois suportes e mais adiante já vou apresentar para vocês como a gente pretende desenvolver ao longo das 8 semanas os conteúdos desses projetos. Bom, fundamental resgatar o objetivo da disciplina. A disciplina Projetos Integradores é aquele momento que o aluno se coloca no papel de professor ainda na formação inicial. É quando a gente pensa todos os conteúdos, os saberes que vocês estão aprendendo ao longo desse semestre, como currículo, didática, prática de ensino, vocês terão esse suporte teórico e terão um problema no cotidiano da escola que precisa ser resolvido. Portanto, eleger um problema do cotidiano escolar, lançar luz sobre esse problema para conseguir pensar na resolução dele, tendo como base todo esse conhecimento teórico que vocês estão aprendendo. Eu costumo dizer para os meus alunos, independente se é formação inicial, continuada, até na pós-graduação, que ninguém dá o que não tem e ninguém ensina o que não sabe. Portanto, se neste semestre o objetivo da disciplina Projetos Integradores é articular esse conhecimento das diferentes disciplinas, pensando no pleno desenvolvimento dos nossos estudantes, desenvolvimento este cognitivo, social, afetivo, o desenvolvimento integral dos alunos, tendo como foco nesse semestre a tecnologia. Ela como, então, uma ferramenta importante, uma ferramenta que potencializará esta resolução desses problemas presentes lá no cotidiano. Temos que ter claro que a tecnologia não pode ser vista como a redentora da pátria, como sendo ela que vai resolver todos os problemas. Porém, é inegável que os estudantes que nasceram nessa geração e os que estão nascendo agora, futuros alunos de vocês, têm um perfil diferente. Eles estão conectados, eles interagem pelas mídias sociais e, portanto, nós, professores, ao pensarmos no planejamento, ao elegermos a temática a ser trabalhada, não podemos ignorar este contexto, é um contexto que precisa ser considerado. Portanto, se você, futuro professor, tem dificuldade com a tecnologia, como ninguém dá o que não tem e não ensina o que não sabe, precisará aprender. E eu estou segura que ao longo desse semestre, pelas semanas, vocês terão a oportunidade
não só de conhecer, identificar, ter o contato com professores que já fazem uso da tecnologia, também poderão experimentar a utilização de diferentes ferramentas para poder planejar as suas aulas. Então, eu gostaria agora de, resumidamente, trazer para vocês como que a disciplina foi concebida. Então, inicialmente, eu pensei em vir aqui me apresentar para vocês como uma pedagoga que atua, né, na docência desde sempre e que tem como premissa, e isso acho que é o fundamental, ao ir para a escola, eleger um problema, pensar na resolução dele, é ter a crença que o aluno é capaz de aprender. E, portanto, ter a crença que vocês serão capazes de ensinar. Essa díade, né, entre professor capaz de aprender e o aluno, professor capaz de ensinar, e o aluno capaz de aprender é um elemento básico para o planejamento das nossas aulas. Para o planejamento, inclusive, eu diria, da transformação da escola, porque muitas vezes a gente pensa, e inclusive usando recursos de última geração, e não acredita que o aluno é capaz de aprender, ou até mesmo não acredita que nós somos capazes de ensinar. Então, esta premissa da crença, né, na aprendizagem do aluno e na capacidade de ensinar do professor é fundamental. Então, neste sentido, a gente delineou, né, planejou a disciplina com a minha apresentação, na sequência, né, apresentação e introdução, contando como que será a disciplina. Na sequência, trabalhar a importância da tecnologia na formação de professores, na utilização dela no nosso dia a dia. Por quê? Por exemplo, em Lençóis Paulista, semana passada, uma professora de educação especial estava aprendendo a utilizar fichas de comunicação alternativa para um aluno que tinha autismo. Todavia, na sala que ela estava, precisava anexar a ficha produzida no seu notebook para ser impressa numa outra sala. Ela teve muita dificuldade em anexar a ficha produzida. Ou seja, a tecnologia por si não resolve. Mas, se eu não consigo me apropriar dela como ferramenta que tem um processo, né, então, enquanto meio, o aluno não seria beneficiado, porque para a impressão era necessário que ela anexasse para enviar. Então, não era o uso da ficha pela ficha. A ficha ela até aprendeu a produzir, mas sem este processo no seu computador, o aluno não teria o benefício. Então, a gente olharia para essa temática, né, da tecnologia e da utilização dela. Passaríamos por conteúdos de nativos e imigrantes digitais, que é importante a gente perceber a diferença e o quanto que é complexo, né, esse choque de gerações. Depois aprofundaríamos o tema com a professora doutora Kathleen Pedro, trabalhando as brechas digitais, né, e esses saberes que é possível a gente se apropriar fazendo uso dela. Depois, na sequência, também a gente tem planejado que vocês se apropriem, né, das competências digitais. Que competências são necessárias para eu exercer a minha prática docente de tal modo que o meu aluno aprenda? Também está previsto um tema em um dos nossos, né, das nossas semanas, que vocês terão a oportunidade de refletir sobre a intencionalidade, a mediação do professor e a intencionalidade pedagógica. Este tema é fundamental. O professor precisa ter clareza da intencionalidade. Educação escolar tem que ser sistemática, planejada, portanto, intencional. Caminharemos mais adiante, apresentando para vocês uma experiência de uma professora de Campinas, que desenvolveu um trabalho com alunos com dificuldade de alfabetização, utilizando produção coletiva de textos digitais. Então, da mesma forma que a gente pode fazer uso da produção coletiva de um texto, ela fez uso e o impacto no desempenho dos alunos foi positivo. A gente vai contar com essa experiência. Trabalharemos também a oportunidade de vocês aprenderem a
a operacionalizar, né, a experimentar como alunos do curso de pedagogia as diferentes ferramentas. A gente brinca que o computador não é só para digitar texto, ele é um instrumento que pode, computador, celular, notebook, o tablet, que favorecerá, sem sombra de dúvida, as nossas aulas, mas para isso a gente precisa aprender a usá-los. Então, vocês terão a oportunidade de vivenciarem situações no qual vocês explorarão as diferentes ferramentas. E, por fim, teremos a participação de um professor que trabalha com tecnologia e inovação, falando dos games, né? O quanto que os games são importantes e contribuem na formação dos nossos alunos, visto que os games, né, tem toda a questão lúdica, então quanto que é importante resgatar isso nas escolas, transformar as nossas escolas num outro modelo. Eu diria que ou as escolas começam a pensar, e portanto escola não é parede, não é tijolo, é gente, é professor, é aluno, e sobretudo a responsabilidade de planejar é do professor, então portanto minha e de vocês futuros professores, aulas de verdade significativas, contextualizadas, para o qual os nossos alunos vejam sentido em ir para a escola, sentido em ter essa troca, esse trabalho coletivo. Este tema da tecnologia, eu estou segura que favorecerá o desenvolvimento de excelentes projetos integradores. Desejo excelente, né? Desejo muito bons estudos para vocês, que vocês possam elaborar projetos interessantes, criativos e que, de fato, tenham como foco a melhoria de um problema, né, a resolução de um problema do cotidiano escolar. Bons estudos!